Existe algo que governa silenciosamente a vida da maioria das pessoas, e justamente por ser silencioso, quase nunca é questionado. Não é o destino. Não é sorte. Não é falta de capacidade. É um ponto cego da consciência. Um lugar interno que opera no automático enquanto a pessoa acredita estar escolhendo. A maioria das pessoas vive acreditando que vê a própria vida com clareza. Acredita que sabe porque faz o que faz, porque escolhe o que escolhe, porque se afasta, porque insiste, porque desiste. Mas Jung observou algo desconfortável. A consciência humana vê muito menos do que imagina. E aquilo que não é visto não fica neutro. Aquilo que não é visto governa. Esse é o ponto mais difícil de aceitar no processo de expansão da consciência. Não é o que você sabe que te limita. É o que você não percebe que está operando em você agora. O ponto cego não é a ausência de inteligência. Pelo contrário. Muitas pessoas extremamente inteligentes vivem presas aos mesmos ciclos internos porque usam a inteligência para justificar, racionalizar e explicar, mas não para observar. E observar é uma função completamente diferente de explicar. Enquanto você explica, você já está dentro do padrão. Enquanto você observa, algo começa a se deslocar. Jung dizia que a maior parte da vida psíquica acontece fora do campo consciente. E isso não é um problema em si. O problema surge quando a pessoa acredita que tudo o que acontece dentro dela já está iluminado. Essa crença cria a ilusão de controle. A pessoa sente que está decidindo, mas na verdade está apenas reagindo a conteúdos inconscientes que não reconhece como seus. É aqui que a vida começa a parecer estranha. A pessoa faz escolhas que depois não entende. Repete atitudes que prometeu não repetir. Entra em situações que jurou evitar. E então tenta explicar tudo isso como azar, como erro, como falha moral ou como característica de personalidade. Mas Jung via isso de outra forma. Ele via como expressão de conteúdos psíquicos ainda não vistos. O inconsciente não age contra você. Ele age apesar de você. Ele não quer te sabotar. Ele quer se expressar. E quando não encontra espaço na consciência, encontra espaço na vida. É por isso que certos acontecimentos parecem maiores do que deveriam ser. Porque pequenas situações geram reações desproporcionais. Porque certas pessoas nos afetam de forma intensa sem motivo aparente. Esses não são exageros. São ativações. Quando algo toca um ponto cego, a consciência perde o centro. A pessoa não reage ao que está acontecendo agora. Ela reage a algo antigo, não resolvido, que foi ativado naquele momento. Jung chamava esses núcleos de complexos. Mas antes de falar deles, é preciso entender o terreno onde eles operam. O ponto cego não é algo escondido propositalmente. Ele se forma porque, em algum momento da vida, olhar para aquele conteúdo foi ameaçador demais. Então a psique fez o que precisava fazer para sobreviver. Ela desviou o olhar. Esse desvio não elimina o conteúdo. Ele apenas o retira da visão direta. E tudo que sai da visão direta passa a agir de forma indireta. É assim que padrões começam a governar sem serem percebidos. A pessoa acredita que está sendo racional, mas está sendo conduzida por emoções não reconhecidas. Acredita que está sendo cautelosa, mas está sendo guiada por medo. Acredita que está sendo forte, mas está sendo guiada por defesa. E quanto mais a pessoa se identifica com essa narrativa consciente, menos ela percebe o que realmente a move. O ponto cego não se revela em momentos de calma. Ele aparece nos momentos de ativação. Quando algo tira você do eixo. Quando você reage rápido demais. Quando sente urgência. Quando precisa se justificar internamente. Quando sente que não teve escolha. Sempre que você sente que não teve escolha, algo inconsciente escolheu por você. Isso não é culpa. É funcionamento psíquico. Jung observou que a liberdade não surge quando você elimina impulsos, mas quando você percebe de onde eles vêm. A consciência não precisa dominar o inconsciente. Ela precisa reconhecê-lo. O que é reconhecido perde o poder de agir no escuro. Mas aqui está o ponto mais delicado. O ponto cego não se revela para quem está com pressa de mudar. Ele se revela para quem está disposto a ver. E ver nem sempre é confortável. Muitas pessoas entram no caminho do autoconhecimento buscando alívio. Querem parar de sentir. Querem parar de sofrer. Querem resolver logo. Mas a consciência não se expande no ritmo do desejo. Ela se expande no ritmo da honestidade interna. E honestidade interna exige algo raro hoje: capacidade de permanecer alguns instantes com aquilo que não combina com a imagem que você tem de si mesmo. O ponto cego geralmente protege uma identidade.
Uma imagem interna construída para sobreviver. Eu sou assim. Esse é meu jeito. Eu sempre fui desse modo. Essas frases parecem autoconhecimento, mas muitas vezes são defesas sofisticadas. Jung dizia que a frase "eu sou assim" costuma marcar exatamente o lugar onde a consciência parou de investigar. O ponto cego se sustenta porque olhar para ele ameaça a identidade atual. E a psique prefere manter uma identidade conhecida a atravessar um território interno desconhecido. Mesmo que essa identidade gere sofrimento, ela ainda é familiar. É por isso que a mudança real assusta mais do que a repetição. A repetição dói, mas é previsível. A consciência dói, mas é transformadora. E aqui surge uma inversão importante. O ponto cego não é o seu inimigo. Ele é um sinal. Ele mostra exatamente onde a consciência ainda não chegou. Ele marca o limite atual do seu campo de visão interno. Quando Jung falava de expansão da consciência, ele não falava de se tornar alguém melhor. Ele falava de se tornar alguém mais inteiro. E inteireza inclui aquilo que foi evitado. Tudo que você não quer ver em si não desaparece. Ele reaparece projetado no mundo. Em pessoas difíceis. Em situações repetitivas. Em conflitos recorrentes. A vida se torna o palco onde o ponto cego tenta ser visto. Por isso, muitas pessoas passam anos tentando mudar o mundo externo sem perceber que o que precisa mudar é o ângulo de observação interno. E talvez a pergunta mais importante não seja o que está acontecendo comigo, mas o que em mim ainda não está sendo visto. Essa pergunta não traz resposta imediata, mas ela desloca a consciência do lugar antigo. E esse deslocamento é o início de qualquer mudança real. Se esse tema já está te fazendo olhar para dentro de um jeito diferente, aproveita agora para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda a manter vivo esse espaço de reflexão profunda e consciente. Na próxima parte, vamos entrar exatamente no funcionamento dos complexos, entender como eles sequestram a consciência no dia a dia, por que você sente que age contra si mesmo e, principalmente, como identificar o momento exato em que o ponto cego começa a operar, antes que ele decida por você. Porque a verdadeira liberdade não começa quando você muda de vida. Ela começa quando você enxerga quem está vivendo por você. Respira. Observa. A continuação começa onde a consciência aprende a olhar sem fugir. Agora é o momento de atravessar essa ideia com mais profundidade e entender o que acontece quando esse ponto cego deixa de ser apenas uma zona obscura e passa a assumir o controle silencioso da vida. Jung chamava esse fenômeno de atuação dos complexos. E compreender isso muda radicalmente a forma como você enxerga suas escolhas, suas reações e até aquilo que você chama de eu. Um complexo não é apenas um conjunto de emoções. Ele é uma organização psíquica viva, formada em torno de experiências emocionalmente intensas que não puderam ser elaboradas no momento em que aconteceram. Essas experiências não desaparecem com o tempo. Elas se reorganizam. E quando um complexo é ativado, ele age como se fosse um pequeno centro de consciência dentro da psique, com lógica própria, urgência própria e visão limitada da realidade. É por isso que, em certos momentos, você sente que não é exatamente você quem está reagindo. Algo toma a frente. A fala muda. O corpo reage. O tom se altera. A interpretação da situação se estreita. E depois vem a frase conhecida: "Eu não sei por que reagi assim." Jung levava essa frase muito a sério. Para ele, ela não era desculpa. Era diagnóstico. Quando um complexo está ativo, a consciência principal se contrai. Ela perde amplitude. A pessoa passa a ver menos possibilidades, sente menos liberdade e interpreta tudo a partir do filtro daquele núcleo emocional antigo. A situação atual deixa de ser atual. Ela vira palco para algo do passado que ainda não foi integrado. Esse é o ponto em que a vida parece decidir por você. Mas aqui está algo essencial. Os complexos não surgem porque você é fraco. Eles surgem porque, em algum momento, a psique precisou se proteger. Emoções como medo, rejeição, abandono, vergonha, raiva ou impotência foram sentidas como perigosas demais para serem atravessadas conscientemente. Então a psique fez o que pôde. Ela isolou aquele conteúdo. Isolar não é resolver. É adiar. E tudo que é adiado internamente busca retorno. Não como lembrança, mas como repetição. O complexo retorna travestido de situação, de pessoa, de conflito, de escolha aparentemente nova. É por isso que tantas pessoas vivem a sensação de estar sempre começando de novo, mas nunca saindo do mesmo lugar interno. Mudam os personagens, mudam os cenários,
mas a emoção de fundo é a mesma. Isso não é azar. É coerência psíquica. A psique busca totalidade, não conforto. E aqui surge um ponto que costuma gerar resistência. Muitas pessoas acreditam que, ao se tornarem conscientes desses mecanismos, irão perder espontaneidade, prazer ou intensidade. Jung observou exatamente o oposto. O que se perde não é a vida. O que se perde é a compulsão. A compulsão é agir sem saber de onde se age. Quando você não percebe um complexo em ação, você acredita que aquela urgência é você, que aquele medo é real no presente, que aquela reação é necessária. E então você age rápido, defende, ataca, se afasta, se apega, controla, cede. Tudo para aliviar uma tensão interna que não foi reconhecida. Mas quando a consciência começa a chegar um pouco mais cedo, algo muda. A urgência ainda surge, mas não domina imediatamente. A emoção aparece, mas não sequestra. Surge um pequeno intervalo. E esse intervalo é precioso. É nele que a liberdade começa. Jung dizia que o crescimento psicológico não acontece quando você elimina emoções, mas quando você amplia a capacidade de permanecer com elas sem ser arrastado. Isso exige algo raro: tolerância ao desconforto consciente. A maioria das pessoas não sofre porque sente emoções difíceis. Sofre porque reage automaticamente a elas. O complexo se alimenta dessa reação rápida. Ele promete alívio imediato, mas cobra repetição depois. Quando você aprende a permanecer alguns instantes com a emoção sem agir, sem justificar, sem explicar, sem projetar, algo surpreendente acontece. A emoção começa a se transformar. Não porque foi reprimida, mas porque foi vista. O inconsciente responde à consciência. Ele não responde à força. E aqui entra uma mudança de postura que altera tudo. Em vez de perguntar como eu paro com isso, a pergunta se torna: o que está sendo ativado em mim agora? Essa mudança parece pequena, mas ela desloca completamente o eixo interno. Você deixa de ser o personagem reagindo e passa a ser observador do processo. Esse deslocamento não é intelectual. Ele é vivido no corpo. Você sente a emoção, percebe a contração, nota a interpretação automática surgindo. E, em vez de obedecer, você observa. Isso não elimina o impulso, mas retira o impulso do centro do comando. Jung chamava isso de desidentificação. Você não deixa de sentir. Você deixa de se confundir com o que sente. E aqui está uma das chaves mais importantes de toda a psicologia junguiana. O complexo não quer ser destruído. Ele quer ser reconhecido. Ele existe porque, em algum momento, não pôde ser visto. Quando finalmente é visto, ele começa a perder autonomia. É por isso que muitas pessoas relatam algo curioso nesse processo. Elas dizem: a situação ainda aparece, mas eu não entro mais do mesmo jeito. Isso não é estagnação. Isso é transformação real. O padrão perde urgência. Antes ele parecia inevitável. Agora ele parece familiar, mas não obrigatório. Dedo indicador apontando para a direita. Se você está acompanhando esse vídeo com atenção, eu te convido agora a fazer um gesto simples, mas consciente. Curtir esse vídeo e se inscrever no canal não como um hábito automático, mas como um compromisso com esse processo de observação interna. Um compromisso consigo mesmo de não viver mais no piloto automático. E seguimos. Existe um erro comum que impede muitas pessoas de avançarem nesse ponto. A crença de que o complexo só deixa de existir quando desaparece completamente. Jung via isso como um equívoco. Os complexos não desaparecem. Eles se integram. Enquanto um complexo não é integrado, ele age de forma autônoma. Quando é integrado, ele se torna apenas mais um conteúdo psíquico disponível à consciência. Ele perde o poder de decidir por você. Integração não é apagar o passado. É mudar a relação com ele. E essa mudança não acontece de uma vez. Ela se constrói em pequenos momentos de presença. Cada vez que você percebe a ativação um pouco mais cedo. Cada vez que você permanece um pouco mais com a sensação sem agir. Cada vez que você escolhe não se abandonar internamente para aliviar um desconforto externo. Com o tempo, algo muito profundo acontece. A consciência se estabiliza em um lugar mais amplo. E quando isso acontece, certos padrões simplesmente não encontram mais onde se instalar. A situação até surge. O estímulo aparece. Mas não encontra ressonância interna suficiente para se desenvolver. É como tentar ecoar em um espaço que já não vibra naquela frequência. Jung chamava isso de integração duradoura. Nesse estágio,
A vida começa a mudar de forma quase silenciosa. Não há grandes viradas dramáticas. O que há é menos repetição desnecessária, menos desgaste emocional, menos sensação de estar sempre começando do zero. A pessoa não se torna perfeita. Ela se torna presente. Os desafios continuam vindo, mas não vêm mais como ciclos fechados. Vêm como experiências abertas, que se transformam à medida que são vividas conscientemente. Antes a vida parecia empurrar. Agora ela parece dialogar. Antes havia a sensação, isso sempre acontece comigo. Agora surge algo diferente. Isso está acontecendo, e eu sei onde estou nisso. Esse saber onde estou é o verdadeiro sinal de maturidade psíquica. Porque o verdadeiro aprisionamento não está no que acontece, mas em não saber de onde se reage. Quando você sabe, escolhe. E talvez a conclusão mais honesta de tudo isso seja simples. A transformação não acontece quando você tenta ser outra pessoa. Ela acontece quando você deixa de viver inconscientemente aquilo que já não é verdadeiro para você. Os complexos perdem força quando deixam de ser necessários. Eles existem enquanto a consciência ainda não chegou onde precisava chegar. Quando chega, a vida não precisa mais repetir a lição. Talvez agora faça sentido algo que Jung dizia de forma quase provocadora. Ele dizia que o inconsciente não quer nos prejudicar. Ele quer nos tornar inteiros. E inteireza não é ausência de conflito. É presença diante dele. Se algo em você está começando a perder força agora, não porque sumiu, mas porque já não te domina, isso é um sinal claro de expansão da consciência. Respira, observa e segue. Se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal como um gesto consciente de continuidade nesse caminho. Não como promessa de mudança rápida, mas como compromisso com uma vida mais lúcida. Até o próximo vídeo.